A doença do Marquês da família Argus exigiu atenção imediata, e o tempo estava acabando. Se eles não conseguissem enviar a flor de sangue de dragão de volta ao Marquês a tempo, ele seria muito provavelmente envenenado até a morte. A essa altura, os dois tios de Jane provavelmente teriam assumido o controle dos poderes internos da família Argus. Esta foi uma cena que Jane não estava disposta a testemunhar. No entanto, deixar que ela e James passem pelo campo dos fantasmas do choro. Isso seria apenas cortejar a morte. Assim, depois de ouvir que Leilin concordou, Jane e James estavam empolgados. Oh, eu tenho isso. Então, vamos passar pelo campo dos fantasmas do choro, certo? Este nome é realmente desagradável. Bailin falou casualmente e retornou ao banco do motorista, antes de estalar o chicote. Como um local, o único conhecimento que ele sabia de seu mundo era Pottertown e as Woodlands próximas. Devido ao tráfego limitado e à deficiência da informação que Pottertown recebeu, ele não tinha conhecimento de outros lugares. Na verdade, esta foi sua primeira vez viajando. Juntamente com o cavalo relinchando e os rangidos feitos dos raios das rodas da carruagem, eles entraram gradualmente na área do campo do fantasma do choro. Como o campo do fantasma do choro era rotulado de área proibida, pouquíssimos viajantes se atreviam a atravessá-lo. As estradas tinham sido abandonadas há muito tempo, com muitas ervas daninhas e arbustos crescendo nas laterais. Bailin mal podia reconhecer os rastros que eram usados uma vez enquanto viajavam em terreno irregular. Enquanto a carruagem do cavalo penetrava mais fundo no campo do fantasma do choro, uma camada fina de névoa ocultava a área, engolfando lentamente o ambiente ao redor. A princípio, a neblina era bastante amena, mas à medida que se tornava mais densa, sua visão era reduzida a apenas uma distância de 5 metros da carruagem puxada por cavalos. Lord Leilin. A névoa é muito densa agora. Bailin diminuiu o ritmo da carruagem do cavalo. Estar indo rapidamente sob condições tão ruins era simplesmente buscar a morte. Eu tenho esse. Leilin acenou com o braço direito e um fio de névoa cinzenta se agitou em sua palma. Foi dispersado em um momento, mas eles convergiram imediatamente depois. Há um pouco de frio nesta aura. Além disso, não é puramente feito de vapores de água. Ele então ordenou: Airship, analise os componentes, BIP. Missão estabelecendo, coletando material-fonte, iniciando a análise, e a voz de Chipsou. Muito em breve, uma imagem de composição apareceu na frente dos olhos de Leilin. O principal componente desta névoa é água em 98,2%. Há também quantidades misturadas de sal, proteína e outras enzimas digestivas. Através da comparação com o banco de dados, está determinado a ser as lágrimas de um ser humano. Precisão: 99,99%. E a resposta de Chip chocou Leilin um pouco. Depois de um momento, os cantos dos lábios dele se curvaram para cima. Usando lágrimas como névoa? Interessante. Eu até senti um cheiro de alguns corpos espirituais neste. Lord Leilin, há algo de errado. Jane e James olharam para Leilin, com os olhos cheios de preocupação. Durante a análise de Shape, os estranhos só podiam perceber Leilin olhando fixamente por um segundo antes de sorrir para si mesmo. Chorando Ghost Grounds era uma área proibida estabelecida no topo de inúmeros esqueletos. Se não fosse por este oficial Magus, Leilin, de guarda desta vez, Jane e James não ousariam se aproximar dessa área. Além disso, mesmo com Leilin ao redor, Jane e James ainda estavam cautelosos depois de entrar no campo do fantasma do choro e não baixaram a guarda por um único momento. Lord Leilin. A névoa é demais, eu perdi meu caminho. Neste momento, Bailin parou a carruagem do cavalo e voltou-se com uma expressão de desculpas. Como isso pode acontecer? Jane e James se entreolharam antes de sair da carruagem do cavalo. Muito em breve,
Eles ficaram estupefatos pela quantidade de névoa que havia. Na frente da carruagem do cavalo havia 3 caminhos bifurcados. Pareciam ser galhos de uma árvore antiga, tortuosos, indo em direções diferentes. Ali havia uma placa de madeira podre e muito danificada, com incontáveis videiras rastejando sobre ela. Na placa, as palavras negras que quase se apagaram eram os nomes dos diferentes caminhos e até tinham pontas de flechas apontando para seus locais. Cabana da Mulher Chorosa, Paraíso das Criaturas Lamentosas, Pastelaria de Holmes. Que nomes estranhos são esses? Jane ficou desnorteada. Eu não estive aqui antes, mas de acordo com o mapa deve ter apenas um caminho, nada como caminhos bifurcados de qualquer tipo. Parece que nos encontramos com algum problema. Jane suspirou exasperado, mas no fundo ele se sentiu um pouco mais aliviado. Anteriormente, ele não sabia que terrores estavam escondidos dentro do campo do fantasma do choro, o que o fez ficar de guarda o tempo todo. No entanto, agora que o problema havia se apresentado, ele se sentiu um pouco melhor. No mínimo, agora que surgiram alguns problemas, o grupo precisava resolvê-los. HNG. Truques mesquinhos. Neste momento, Leilin também saiu. Ao ver o sinal, sua expressão mostrava desgosto. Muito em breve, uma camada de luz vermelha atravessou as pupilas de Leilin, e os arredores sofreram uma tremenda mudança. A névoa cinzenta se estreitou imediatamente, revelando muitas árvores de formas bizarras. Quanto ao letreiro, muitas pequenas cobras e sapos de 3 cabeças agora cobriam as palavras que anteriormente estavam lá. Estes são apenas os efeitos dos poltergeists, afetando a saúde mental dos humanos e até dos acólitos. Se for apenas até este ponto, seria uma grande decepção. Agora eu vou liderar o caminho, e você apenas seguirá meus movimentos. Leilin deixou Jane e Jane sentados na carruagem do cavalo quando ele assumiu o papel de assistente de motorista. Sim, meu senhor. Depois que Leilin se sentou ao lado dele, Bailin expirou profundamente, sentindo-se muito mais aliviado do que antes. Para onde vamos? Nenhum desses caminhos. Vá para a extrema direita. Leilin zombou dos garfos originalmente lançados. Neste momento, na visão de Leilin, os 3 caminhos haviam desaparecido, transformando-se em 3 enormes cavernas cobertas por árvores. Se a carruagem do cavalo entrasse nessas áreas, eles definitivamente encontrariam um beco sem saída. Uma vez que eles tivessem se desviado do caminho principal, eles estariam presos ali. Mas, essas são pedras de granito. Como vamos viajar através disso? Bailin coçou a cabeça. A direção que Leilin apontou foi onde uma grande rocha de granito resistiu, com algas crescendo nela. Antes que Bailin pudesse terminar de falar, ele foi atingido na cabeça por Leilin. Apenas vá onde eu te digo, porque você tem tanto lixo para dizer. Bailin lamentou, mas suas experiências e treinamento com Leilin permitiram que ele seguisse rapidamente as instruções dadas. A carruagem do cavalo avançando em direção à rocha de granito de 10 metros de altura. Ei! Há apenas mais 5 metros, devemos parar agora? Bailin questionou Leilin enquanto ele seguia em frente. No entanto, como nenhuma resposta foi dada, ele não teve escolha a não ser ranger os dentes e incitar os cavalos para a frente. 3 metros. 1 metro agora. Bailin gritou alarmado, mas no final ele desistiu e fechou os olhos quando a cabeça dos cavalos caiu na rocha de granito. O impacto esperado e os gritos não aconteceram. Bailin arregalou os olhos, chocado, e logo uma estranha visão ocorreu. As cabeças dos 2 cavalos já haviam se estendido na imensa rocha de granito. Olhando para esta cena, parecia que a enorme rocha tinha engolido eles. A imensa rocha continuamente engolfou os cavalos da cabeça aos pescoços, as costas e as caudas e, finalmente, a Bailin. Bailin inconscientemente estendeu a mão direita para bloquear o impacto.
Mas logo um clarão apareceu em sua visão pop e um sentimento como passar por uma parede de água veio sobre ele, enquanto Bailin olhava para os arredores com admiração. Depois de passar pela rocha de granito, a névoa diminuiu em quantidade considerável. Com as tochas carregadas pelos cavalos e as assustadoras habilidades físicas de um grande cavaleiro, a visão de Bailin já se estendera por mais de uma dúzia de metros. De ambos os lados da estrada havia bétulas negras, crescendo de maneira ordenada. No meio havia um pequeno caminho, onde a carruagem do cavalo viajava. Quanto aos 3 campos originais bifurcados, eles já haviam desaparecido completamente. Já nos deparamos com algum estranho feitiço ilusório anterior como o acólito nível 3, James foi o mais rápido a entender o que havia acontecido. No entanto, Leilin não respondeu à sua pergunta. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais solene, muito mais do que quando olhava para os garfos. A direção está errada. Esta não é a cena que eu vi antes em sua observação anterior. O caminho correto que Leilin viu deveria ter sido uma pequena estrada construída com arbustos, mas não uma estrada tão arrumada e ordeira como esta. Não me diga que eu também fui influenciado pela ilusão anterior. O rosto de Leilin ficou escuro. No entanto, o espanto profundo dentro de seu coração o ultrapassou em muito o que seu rosto revelou. Ele já era um rank 2 Warlock. Embora ele estivesse ferido, um corpo espiritual simples não podia mais afetar seus sentidos. Ayahuasca. Analise os arredores. Leilin esfregou as têmporas e ordenou que um flash de luz azul brilhava em seus olhos. Bip. Missão estabelecendo, começando a varredura. Alerta. Alerta. Devido a interferências desconhecidas, a verificação não pode ser realizada. Vai tentar novamente em 1 segundo. BZZT, BZZT, o iChip respondeu. No entanto, muito em breve, o feedback recebido foi como uma fita quebrada misturada com um rádio sem sinais, emitindo um ruído de feedback buzzy. Esse barulho de piercing ficou cada vez mais alto, finalmente se transformando no gemido agudo de uma mulher. W.O. W.O. Esse barulho encheu a cabeça de Leilin, deixando-o tonto. Vocês já ouviram alguma coisa? Acho que eu ouvi uma mulher chorando. Na realidade, Bailin murmurou. Ele logo recebeu as respostas de Jane e James. Nós também ali. James de repente apontou. Leilin também olhou na direção que James havia indicado e, sob uma árvore podre de vidoeiro, uma mulher com um longo vestido preto estava agachada e chorando. Esta voz é da Marcha. Eu nunca vou esquecer isso. Um olhar incrédulo estava no rosto de James. Ele rapidamente pulou da carruagem e correu para a mulher.